Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, uma emissão quinzenal da secção internacional do Expresso. Este é já o número 20, se excluirmos algumas edições extra que a atualidade nos impeliu a fazer. Vamos retomar a conversa que começámos há umas semanas com correspondentes do Expresso. Temos falado com jornalistas que dos mais variados cantos do mundo nos contam a atualidade e nos transportam até aos locais onde as coisas acontecem. Temos dois destinos lusófonos no menu de hoje. Em primeiro lugar, falámos com o Gilberto Lopes, correspondente do Expresso em Macau, e depois com o Fernando Pereira, que desempenha a mesmíssima função, mas em Bissau. Macau foi o território onde se fala português que primeiro conheceu as agruras da pandemia. Está um pouco à frente no tempo no que diz respeito à gestão deste problema. Fechou muito cedo, reabriu com a pandemia controlada, já conheceu os receios de segundo surto e, portanto, a experiência macaense é interessante de ouvir. Ao mesmo tempo, estamos a falar de um território que foi administrado por Portugal até há pouco mais de 20 anos e que, de momento, sente o impacto dos protestos pró-democráticos que acontecem há mais de um ano, portanto, ainda antes do coronavírus ter vindo baralhar o mundo, na vizinha cidade de Hong Kong. Foram estes alguns dos assuntos que abordei na minha conversa com o Gilberto Lopes, que vos convido a ouvir em seguida. Este episódio do Mundo a Seus Pés tem a edição técnica do Ruben Tiago Pereira e o moderador sou eu, Pedro Cordeiro, o editor da secção internacional. Olá Gilberto, estamos a falar eu de Lisboa e tu em Macau, e a primeira pergunta que te faço é: como é que está a vida aí na cidade? Já se respira uma normalidade ou ainda há restrições ligadas à pandemia? Olá Pedro, as restrições ligadas à pandemia, há duas fundamentais que permanecem. Por um lado, as fronteiras estão ainda fechadas e há a obrigatoriedade da quarentena, isto é, os portugueses, por exemplo, que trabalham hoje em Macau e residem em Macau, se quiserem ir de férias a Portugal, quando voltarem vão ter que ir para um hotel e respeitar 14 dias de quarentena. Portanto, essa é a grande questão de Macau, é que seja possível terminar com estas duas ou três restrições. As ligações marítimas com Hong Kong também estão paradas há meses, e neste momento está a decorrer, aliás, um corredor especial que tem um mês e que termina em meados do próximo mês em julho, que permite que quem vai para a Europa, por exemplo, para Portugal, possa utilizar esse corredor e, sobretudo, tem servido, já terão ido mais ou menos nesse corredor 100 pessoas e já terão voltado a Macau cerca de 1000 pessoas, alguns dos estudantes que de Macau ou têm aqui família ou que estudam em Portugal, mas essas são as principais dificuldades da cidade. Para dar um exemplo, a cidade vive hoje praticamente com os residentes, portanto com os 680 mil pessoas. Em maio entraram turistas 16 mil, ora Macau recebia em média um pouco mais de 3 milhões de turistas por mês, portanto penso que isto dá uma ideia aos leitores do Expresso de como está a cidade. O resto, a cidade vai andando, há um problema enorme na economia, as escolas já voltaram a funcionar, mas estas são as principais dificuldades. As pessoas na rua andam todas com máscaras, as instalações esportivas, as instalações culturais foram abrindo com medidas de distanciamento, mas nessa perspectiva a cidade voltou à normalidade. Certo, claro que é que tu falavas dos danos para a economia, isto tendo em conta as principais fontes de receita de Macau, deve ser, calculo eu, um efeito trágico. É um efeito trágico. Aliás, as medidas para combater o vírus levaram a uma decisão histórica, que foi ter os casinos fechados durante alguns dias. Nunca tinha acontecido
uma única vez durante algumas horas durante um tufão, mas 14 dias como estiveram desta vez, foi uma razão, uma decisão histórica. Para te dar um exemplo e falando em números, ainda hoje é notícia de que há neste momento, ou houve uma semana já deste mês, em que os casinos pagaram mais de prémios do que de receita. Há concessionárias que neste momento dizem que fazem menos, portanto há menos receita do que as despesas. As concessionárias, há 6 empresas a operar casinos, os 37 casinos que estão abertos, as empresas têm isso é o muito... contrário, isso é o oposto completo do negócio do casino, porque a gente sabe que os negócios de jogos de azar são aqueles em que a casa, de lá para onde é, tem que ficar sempre a ganhar, não é? Eu vou-te caso, falar, está tudo falar em invertido. números, eu vou falar em patacas e as pessoas podem ter uma noção fazendo o câmbio a 10, embora neste momento seja um bocadinho menos, mas um mês normal serão 20 mil milhões de patacas e neste momento há a possibilidade, este mês certamente, nem 1.000 milhões de patacas vão ser faturadas nos casinos. Dar-te um exemplo, em 2019 os casinos faturaram 292 mil milhões de patacas. Até este momento o acumulado são 33 milhões. Representa isto para o governo, que cada pataca que é jogada no casino são 35% para o governo. Portanto, o governo está aqui com algumas dificuldades. É evidente que o governo de Macau beneficia de uma almofada fabulosa. Para dar um exemplo, há reservas no valor de 560 mil milhões de patacas, daria mais ou menos aí para 5 anos sem receber uma única pataca de imposto, mas a situação está-se a complicar, todos os dias há notícias de despedimentos, sobretudo dos trabalhadores não residentes. O governo tem procurado dar subsídios para o consumo, distribuiu agora 1.500 euros para muitas pessoas, apoiou também as empresas, apoiou nas tarifas de eletricidade, de água, etc., mas a situação económica está a começar a complicar-se em demasia em Macau, e Macau, a única solução para Macau é de facto a abertura das fronteiras, porque Macau vive do jogo, Macau vive do turismo, e sem os jogadores que vêm da China, ou também de Hong Kong, ou dos países da região, é impossível os casinos continuarem a funcionar. Do ponto de vista social, nota-se descontentamento. Nós sabemos que Macau é uma região, obviamente é uma região autónoma especial, mas faz parte da China, país onde expressar o descontentamento em público não tem nada a ver com expressar descontentamento numa democracia ocidental, por exemplo. Nota-se em Macau que as pessoas estão descontentes, há algum foco de contestação, seja ao governo, ao executivo de Macau, seja ao governo central de Pequim? Pedro, por enquanto não há este descontentamento. Como eu disse há pouco, porque houve uma série de medidas, desde o primeiro caso em Macau é no dia 22, a primeira conferência de imprensa do chefe do Estado é no dia 23 de janeiro, portanto passaram 5 meses, mas desde essa altura houve uma série de medidas. Neste momento, por exemplo, os restaurantes e o retalho beneficiam muito de um chamado cartão de consumo, mais ou menos 3 mil patacas, em que as pessoas podem gastar 3 mil patacas, portanto 300 euros, em que se pode gastar 300 patacas, 30 euros por dia, e isto tem levado que as pessoas possam ir ao restaurante, que possam ir ao supermercado, e tem aliviado um pouco a situação das pessoas. Há um subsídio à eletricidade, há um subsídio à água, houve também agora um cheque de 1.500 euros, o cheque de 1.000 euros que normalmente o governo entrega todos os anos, costuma ser entregue em agosto, este ano foi antecipado e foi entregue em abril. Todas estas medidas, de certa forma, têm permitido que não haja este descontentamento, mas começa-se a sentir, e sobretudo ao nível das pequenas e médias empresas, a situação está um pouco a começar a complicar-se, e se esta situação de abertura das fronteiras, e portanto, se a cidade não voltar de facto àquilo que é a sua normalidade, no caso de 2, 3 meses, essa contestação pode começar a surgir nas ruas, apesar de Macau não haver muita essas questões, mas as questões económicas são as questões que levam muitas pessoas para a rua, e no passado foram essas questões que trouxeram, num caso ou noutro, as pessoas para a rua, e portanto se esta situação nos próximas semanas não se resolver, lá para agosto, setembro, pode começar a existir algum foco de contestação. Claro, é evidente, falando de Macau e de contestação, é impossível
não falarmos da cidade vizinha e também região autónoma especial chinesa de Hong Kong. Nós temos visto há mais de um ano, ainda antes de andarmos a braços com a pandemia e o coronavírus, andávamos a seguir o que se passava em Hong Kong, com fortes protestos contra, primeiro, uma lei de extradição que permitia que cidadãos de Hong Kong pudessem ser presos e julgados na China, na chamada China continental, onde arriscariam tratamento mais duro do que em Hong Kong. Depois, esses protestos agravaram-se, houve repressão dos protestos, a lei foi deixada no tinteiro, mas entretanto surgiu outra lei, uma nova lei de segurança nacional de Hong Kong, que faz praticamente as vezes da outra e que disseram os mais críticos, de certa forma, acaba com aquele velho lema do um país, dois sistemas, em que territórios como Macau ou como Hong Kong faziam parte da China, mas tendo condições realmente especiais e umas liberdades, sobretudo nas liberdades individuais, mais amplas do que no resto da China. Que ecos destes protestos é que sentes, se é que há alguns, em Macau? Bem, tudo o que se passa em Macau ou tudo o que se passa em Hong Kong tem efeitos em Macau, tem repercussões em Macau, é assim desde, digamos, a criação de Hong Kong. A situação em Hong Kong é neste momento uma situação preocupante, até porque dia 1 de julho é mais um aniversário da transferência de Hong Kong. No dia 1 de julho é normal haver manifestações de grande dimensão em Hong Kong e provavelmente este ano, até porque todos os dias nestas últimas semanas há notícias sobre o que é o conteúdo dessa lei de segurança nacional de que tu falavas, que poderá ser aprovada nos próximos dias e há neste momento em Hong Kong muita preocupação. Em Macau começa a existir também alguma preocupação porque não se falando ainda até este momento, nem o governo, nem os responsáveis do governo central, nem os responsáveis do governo local o tenham dito, de que essa lei da segurança nacional será aplicada em Macau. Macau legislou em 2009 o chamado artigo 23, que é essa uma das, digamos, das justificações de Pequim para avançar com essa legislação, que em Hong Kong nunca foi feita e que está prevista na lei básica, é preciso regulamentar o artigo 23. Macau tem essa regulamentação, mas os governantes de Macau têm falado agora na necessidade de fazer medidas complementares. E, portanto, essa questão das medidas complementares deixa também algumas dúvidas em Macau, saber concretamente o que é que isso representa, até porque em Macau, embora exista essa lei do artigo 23, ele nunca foi aplicado, nunca foi necessário fazer, e Macau está muito longe de todo o movimento que existe em Hong Kong, que não é só um movimento, digamos, político e que tem a ver com os direitos, liberdades e garantias, mas há também em Hong Kong, como aliás o Expresso tem dito, também grandes problemas ao nível do imobiliário, ao nível da qualidade de vida das pessoas, e isto tem sido também um dos motivos que leva muitas pessoas para a rua em Hong Kong. Claro, e em Macau esses problemas não existem, pelo menos com a mesma dimensão. Ainda assim, nós este mês sentimos um frisson de contestação política em Macau, quando no início de junho, dia 4 de junho, dia em que se celebra o aniversário do massacre da Praça Tiananmen em Pequim, pela primeira vez em Macau foi proibida a vigília que costumava ser feita anualmente para recordar os mortos daquele episódio trágico que foi a matança de Tiananmen. Este ano houve, de facto, sentiu-se esse punho mais duro, apesar de haver a pandemia como pretexto para proibir a vigília, sentiu-se esse punho mais duro. Concordas comigo que haja ou não pandemia, a proibição da vigília de Tiananmen tem muito que ver com o que está a passar em Hong Kong? Eu penso que tem sobretudo a ver o que está a passar em Pequim e a forma como a atual liderança da República Popular da China, liderada pelo presidente Xi Jinping, olha para estas questões. Eu acho que as autoridades aqui alegam que a pandemia, alegam uma decisão do próprio Tribunal
de última instância, mas é evidente que podemos dizer que foi uma questão política e que o que se passou este ano com a proibição, com a atuação sem lógica, uma gestão erradíssima daquilo que fizeram as autoridades, que fez a polícia no dia 4 de junho, no Largo do Senado. Eu estive no Largo do Senado e sei o que é que se passou, e portanto nada disto se tem alguma justificação. E acho que esta é outra questão que se vai começando a comentar aqui, é saber se para o ano, e essa tem sido uma das questões colocadas aos dirigentes, para o ano vai ou não ser permitida a vigília. Ninguém quer dar respostas dizendo que não se pode prever a situação que se vive para o ano. Mas essa é uma questão, e essa é uma questão fundamental, porque a vigília realizava-se desde 1990 em Macau, houve sempre uma vigília, dizendo que era uma vigília que não tinha grande participação, estamos a falar de 500 pessoas, 600 pessoas, não mais, realizava-se numa tarde, numa zona certa do centro histórico, mas não tinha grande problema. Mas acho que podemos concluir que este ano houve, de facto, uma decisão que me parece extremamente política e daquilo que eu acho que revela algum nervosismo das autoridades, quer de Pequim, quer de Macau, relativamente a esta questão, dizendo que no passado sábado, dia 20, fez 6 meses do atual governo de Macau, do atual chefe do Executivo, verdade, o novo que tinha tido... o novo chefe do governo macaense. Exato, com uma grande imagem que tem a ver com a forma como Macau atacou desde o primeiro momento a questão da pandemia, mas estes primeiros 6 meses ficam marcados, de facto, com as decisões primeiro do Instituto dos Assuntos Municipais, uma espécie de Câmara Municipal aqui em Macau, que primeiro permitiu a exposição alusiva ao 4 de junho e depois proibiu-a, e depois a própria PSP que acabou por proibir a vigília, e há também muita contestação ao acordo do Tribunal de Última Instância que confirmou a decisão da polícia, e depois no dia seguinte houve um autocarro que andou a passear por Macau com algumas pessoas, digamos, a comemorar a aprovação da lei de segurança nacional. Portanto, parece haver aqui um peso e duas medidas, o que deixa as pessoas um pouco descontentes, e este é, portanto, nestes 6 meses é o marco mais negativo da atuação do atual chefe do Executivo. Quando falávamos quando se fala de um país, dois sistemas, que é sempre um mantra que deste lado do mundo ouvimos de cada vez que se fala de Macau ou de Hong Kong, a verdade é que, para explicarmos aos ouvintes, e tu dirás se eu estou a dizer isto bem, um país, dois sistemas refere-se, é uma máxima que vem da liderança de Deng Xiaoping, no final do século XX, e que diz respeito a acordos que foram firmados, quer com o Reino Unido, quer com Portugal, quando se combinou a entrega primeiro de Hong Kong e depois de Macau à China, em que durante um prazo de 50 anos havia, e ficaram codificadas em acordos que têm o valor de um tratado internacional, certas liberdades que ficariam asseguradas em Hong Kong até 2047 e em Macau até 2049. É isto, não é? A minha dúvida é... É a autonomia legislativa, a autonomia judiciária. O que eu pergunto portanto, digamos que só na durar? defesa e nos negócios estrangeiros é que as competências estariam em Pequim. Em Pequim. A minha pergunta é se isto é credível achar que essas condições vão mesmo durar até 2047, vão mesmo durar até 2049 em Macau, ou há uma pressa de Xi Jinping em uniformizar o seu poder sobre todo o território chinês, incluindo estas cidades, incluindo, se possível, um dia a ilha de Taiwan, Formosa? É credível que estas liberdades vão permanecer por mais 2 ou 3 décadas, ou estamos a assistir ao seu fim? Eu penso que é possível que se continue a acreditar que o princípio um país, dois sistemas, idealizado por Deng, e que no fundo está consagrado primeiro na declaração conjunta e depois na lei básica, que é uma lei da China, mas que é, digamos, uma espécie de mini-constituição, quer de Hong Kong, quer de Macau, vai permanecer até 2047, até 2049. Há, aliás, quem diga, e eu lembro-me em novembro de 2018, num trabalho que fui a Portugal fazer
ou no âmbito dos 40 anos das relações diplomáticas, o professor Cavaco Silva dizia que o próprio Deng, já na altura nas negociações, dizia sempre que a data dos 50 anos era uma data que permaneceria para lá desses 50 anos. É evidente que esta conversa de dizer que a autonomia de Macau, que não, digamos, ainda não há muitos dados concretos, em Hong Kong a situação é um bocadinho diferente, que esta autonomia que pode estar a ser posta em causa, há 2 anos ou há 3 anos não se colocava, ela começou-se a colocar muito com esta atual liderança, mas eu estou convencido que será muito difícil acabar com esta autonomia de forma total e romper o acordado, dizer que a declaração conjunta é um documento que está depositado por Portugal, por exemplo, e a China nas Nações Unidas. Eu penso que a existência de um governo, a existência de tribunais, a existência de uma Assembleia, a existência de outras características, nomeadamente o facto da língua portuguesa continuar a ser uma língua oficial e embora tenha acontecido o que aconteceu agora com a história da vigília, o que é evidente é que há todos os dias liberdade de imprensa em Macau, há todos os dias liberdade de expressão em Macau, e só para dar um exemplo, continua a existir uma estação de rádio, uma estação de televisão, 3 jornais, 2 semanários, isto só em língua portuguesa. Para te dar um exemplo, hoje os profissionais de comunicação social portugueses que aqui trabalham são mais de 100. Sim, isso é um bom, dá-nos uma dimensão de facto de que é diferente, apesar de possíveis retrocessos, é diferente viver em Macau ou em Hong Kong do que é viver na China. Pensando agora noutras paragens, Gilberto, o nosso tempo está no fim, mas eu faço a todos os convidados deste podcast a mesma pergunta antes de me despedir. É uma pergunta que já fazíamos antes, desde que O Mundo a Seus Pés foi criado no Expresso, mas que ganha especial sabor agora que estamos mais limitados nas viagens que podemos fazer. Porque a pergunta é precisamente se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições, para onde é que ias e porquê? Bem, eu evidentemente ia a Portugal, onde já não vou a Portugal há muito tempo, e espero ir a Portugal até ao verão, porque a minha filha mais velha vai ser mãe em novembro, portanto vou ser avô, espero pelo menos no Ai, que Natal bom, parabéns. poder regressar a Portugal. É evidente que nós, os portugueses que aqui vivemos, até porque o verão é uma época em que muitos vão a Portugal, aproveitam o verão para ir a Portugal, mas também há muitos portugueses que gostariam de visitar uma das praias aqui da região. E, portanto, ou Portugal, ou Tailândia, ou Vietnã, ou Malásia, ou mesmo alguns destinos na China. O que todos nós que vivemos aqui em Macau hoje desejamos é que seja possível viajar, que seja possível sair. Nós nunca tivemos, digamos, aquelas medidas que em Portugal chegaram a existir na zona da Páscoa, que não se podia quase ir de conselho, sempre conseguimos sair de casa, sempre foi possível ir aos restaurantes, mas Macau é pequenino e todos nós estamos aqui habituados a ir ou a Portugal ou a alguns dos países da região, e isso era o maior desejo, esperar que pelo menos aqui no mês de agosto seja possível 2 semaninhas, 10 dias aqui ao lado, porque eu penso que vai ser muito difícil viajarmos para a Europa, porque por enquanto algumas companhias não estão a fazer os voos e a situação não está fácil, mas este é o maior desejo de todos, eu diria todos os residentes e sobretudo todos os portugueses, é que seja possível começar a viajar, seja possível sair de Macau. Sim, senhor Gilberto, muito obrigado. Vamos continuar a contar com as tuas reportagens e os teus artigos para nos ir dizendo aos leitores do Expresso tudo o que se passa em Macau. Muito obrigado, até breve. Horas depois de ter falado com o Gilberto Lopes, liguei para o Fernando Pereira, que há muitos anos colabora com o Expresso a partir da Guiné-Bissau. Esse pequeno país da África Ocidental, uma antiga colónia portuguesa, tem conhecido anos seguidos de tumultos, violência política e militar. Basta ver que só o último presidente que teve até agora, José Mário Vasco, que esteve no cargo entre 2014 e 2019, foi o primeiro desde a independência que cumpriu o mandato de 5 anos completo. Antes disso, outros foram derrubados ou até assassinados, muitas vezes mergulhando o país em guerras civis e derramamento de sangue que causam sofrimento a toda a sua população.
O problema é que quando terminou o mandato de José Mário Vaz, que foi completo, mas durante o qual o governo mudou 7 vezes, portanto a instabilidade foi também ela um pouco ilusória, realizaram-se novas eleições e o resultado não foi consensual. Embora o candidato Umaro Sissoko Embaló tenha sido declarado oficialmente vencedor, aquele que disputou com ele a segunda volta, Domingos Simões Pereira, contestou o resultado. O problema é que antes de o Supremo Tribunal da Guiné-Bissau ter tido a ocasião de validar ou não aquele resultado, Sissoko Embaló tomou posse num hotel de Bissau. Ato contínuo, demitiu o governo que estava em funções, que era chefiado pelo partido maior do país, o PAIGC, Partido Histórico da Luta pela Independência, e nomeou um primeiro-ministro da sua escolha, que obviamente os outros partidos não reconheceram. E, portanto, gerou-se uma crise política e constitucional que veio somar-se mais tarde a crise de saúde pública trazida pelo coronavírus e que veio agravar os problemas económicos, de desenvolvimento que a Guiné-Bissau já sofria antes. Foi sobre estes assuntos, sobre o momento atual, numa altura decisiva para a estabilização do país, que conversei com o Fernando Pereira num diálogo que vos convido a ouvir em seguida. Olá, Fernando. Boa tarde, Pedro. Ora viva. Como é que se está a viver em Bissau esta fase da pandemia? A Guiné-Bissau, sendo um país pequeno, já registrou mais de 1.500 casos, o número de mortes é reduzido, são 19 mortes oficialmente até agora, mas de que forma é que toda esta situação tem afetado o país e a vida, o dia-a-dia em Bissau? Como deves imaginar, num país que tem imensas fragilidades como a Guiné-Bissau, esta pandemia abalou bastante não só o sistema sanitário, como a própria sociedade em geral. O seu impacto foi tremendo no domínio econômico e no domínio sanitário. No sistema sanitário levou quase a uma situação de ruptura do sistema, provocando uma descontinuidade dos serviços de saúde. Por exemplo, doentes de HIV, tuberculose e outros foram quase postos de lado e ignorados, porque não havia nem enfermarias especializadas, e os serviços de unidade de cuidados intensivos foram todos postos à disposição das pessoas infectadas com a Covid-19. Claro, quer dizer que muitas outras necessidades ficaram por atender, não é? E do ponto de vista económico, como é que as coisas funcionam? Em Bissau o comércio está aberto, os sítios os locais de restauração, etc., estão abertos, a vida está a funcionar, os mercados, as pessoas estão na rua, usam máscara, não usam? Conta-nos um pouco como é que é o cotidiano na cidade e no país. Neste momento, estamos numa fase, digamos, mais suave. Não sei se é o Planalto completo, mas já há mais pessoas na rua. Os estabelecimentos estão abertos até às 5, podem estar até às 6, mas normalmente fecham uma hora antes, os empregados, o pessoal poder se deslocar. As distâncias são enormes e os transportes também ainda estão condicionados. Mas antes, quando foi no início mesmo, 25 de março, na altura em que foi declarado o estado de emergência, a situação era complicadíssima. Não havia transporte, as pessoas tinham que marchar quilómetros a pé, as lojas só trabalhavam 3 horas, porque só tinham autorização de 4 horas, mas trabalhavam 3, uma hora, a outra hora que restava era para deslocações. Essa fase já passou, felizmente. Agora há uma retomada gradual das atividades, há mais pessoas na rua, mas com a obrigatoriedade do uso da máscara, e há sempre polícias em todo o lado a vigiar o uso da máscara. E os guineenses, claro, não estão habituados à máscara, mas
primeiro estranharam, mas agora entranharam. Então a colaboração da população, digamos assim, a obediência às regras tem sido, não tem havido casos de violação das regras de segurança e de saúde. Isso é uma luta constante, né, das autoridades para vigiar, para que as pessoas não violem as regras, não é, do distanciamento. Mas é difícil, não se pode estar em todo o lado, sobretudo no interior. Mas como estava a dizer, há cadáveres que vieram do estrangeiro e que continuam em câmaras frigoríficas à espera, né, que passe a pandemia para poderem ser enterrados, tal como mandam os ritos tradicionais, não é? Em que há muita gente, sacrificam-se animais e há muito contacto entre as pessoas. Tudo isso neste momento não é possível, mas tem que ser vigiado porque as pessoas quebram, não é? Aproveitam-se da ausência da polícia num outro lugar e fazem essas coisas ainda, o que é muito perigoso porque é muita gente e a possibilidade de contágio é maior. E o que está-se a verificar neste momento na Guiné é que os casos continuam a aumentar, não é? Depois de 4 estados de emergência sucessivos, muito rigorosos, com recolher obrigatório até às 6 da madrugada, mesmo assim os casos continuam a aumentar. Felizmente, as taxas de mortalidade não são altas, como tu já verificaste. Exatamente, mas de qualquer maneira, claro, não está ainda, o que mostra isto é que a pandemia ainda não está controlada na Guiné-Bissau, como não está em Portugal e como não está na esmagadora maioria dos países do mundo. Agora, Fernando, na Guiné-Bissau dá-se a agravante, digamos assim, de esta crise de saúde pública e que também causa uma crise económica, mas ela vem juntar-se a outro problema que já existia antes, a outra crise que já existia na Guiné-Bissau desde há uns meses, que é uma profunda crise política. Aliás, na própria semana em que estamos a conversar, estamos à beira de uma semana decisiva para o futuro do governo do país, mas na prática a Guiné-Bissau está desde dezembro numa crise política, numa crise de legitimidade, quer do Presidente da República, quer do Governo. Fala-nos um pouco disso para percebermos, digamos, talvez não seja a melhor altura para um país estar desgovernado quando há uma ameaça destas à solta. Antes do início da pandemia na Guiné-Bissau, houve quase um terremoto político, porque um dos candidatos presidenciais autoproclamou-se Presidente da República e no dia a seguir demitiu o governo legal. Criou uma crise política e a CEDEAO, que é aquela organização subregional que gera a crónica crise político-institucional na Guiné, decidiu reconhecer esse autoproclamado presidente. O seu rival se encontra em Lisboa, contestou, claro, essa decisão, achou que foi um golpe da própria CEDEAO num dos da tolerância zero à tomada de poder por métodos não democráticos. Achou que isso é que estava em questão. Mas, devido à pandemia, eles não têm podido manifestar-se como seria normal. Recorrem à via legal, mas também têm que esperar, porque o próprio Supremo Tribunal, que devia arbitrar esta questão, não está reunido. O presidente está em Portugal, ficou lá bloqueado por causa de... E os que estão aqui às vezes não têm quórum e portanto, as instituições estão paralisadas. E espera-se que, se esta crise passar, que o debate político vai ser muito intenso. E estamos a uma semana de uma sessão da Assembleia Nacional que deve encontrar um consenso para a criação de um governo chamado de base alargada, com quase todos os com assento parlamentar. A Guiné-Bissau é um país onde, infelizmente, a violência política tem sido uma constante e onde o anterior Presidente da República foi, o anterior a esta eleição disputada, digamos assim, o Presidente foi o único, desde a independência do país, que cumpriu o seu mandato. 5 anos. É o Presidente José Mário Vaz. Agora temos o Presidente Sissoko Embaló
autoproclamado, mas o adversário, Domingos Simões Pereira, contesta o resultado. Os partidos tentam fazer um governo de base alargada para promover a paz e a concórdia, porque o contrário sem isso, há um risco, dirias tu que há um risco de voltar à guerra civil na Guiné-Bissau. Tem havido nas últimas semanas alguns episódios de violência preocupantes. Sem dúvida, o risco existe e normalmente quem devia formar esse governo, indicar quem devia liderar o governo de base alargada, devia ser o Presidente da República, mas após duas audiências sucessivas com todos os partidos com assento parlamentar, ele desistiu e pediu ao Presidente da Assembleia que se encarregasse de encontrar esse consenso entre os 6 partidos com assento parlamentar. Ele também teve 3 sessões de conversa da escutação a todas essas forças políticas, não conseguiu, porque o partido maioritário, que é o PGC, não é reconhecido pelos seus adversários. Eles acham que a maioria deslocou-se. A maioria deslocou-se para o lado deles, portanto, aquelas forças que apoiam o autoproclamado presidente. Então, a única solução que o presidente da Assembleia viu é convocar uma sessão parlamentar para saber quem tem a maioria. E vai ser no dia 29. E até lá já há acusações de tentativas de compra, de aliciamento de deputados do PGC, porque o PGC tem 47 deputados, mais 6 deputados de outros partidos, ele tem a maioria absoluta no Parlamento. Mas se 2 deputados saírem do PGC, as coisas podem mudar. Então é este ambiente de cortar a faca com acusações de pressões físicas, de ameaças aos deputados para respeitar a disciplina partidária, ameaça aos deputados do PGC. Inclusive apareceram nas redes sociais 3 pessoas encapuçadas a ameaçar os deputados que aceitarem votar pela maioria dos partidos presidenciais no Parlamento, mas o PGC já desmentiu que não tem nada a ver com esse, que é um método que eles não usam, e o ambiente está muito péssimo e com a detenção de um deputado do PGC, um empresário, foi detido na rua, foi um sequestro, a situação piorou ainda mais. Bom, Nando, temos que esperar de facto por essa segunda-feira, 29, para ver se é desta que a Guiné-Bissau volta a ter um governo estável e que possa realmente zelar pelo bem-estar, pela saúde, pela promoção da economia que está tão atacada por esta pandemia e, sobretudo, por garantir a segurança das populações e não voltar o país a cair num conflito armado que seria verdadeiramente trágico. O nosso tempo está a chegar ao fim, vamos continuar no Expresso a contar com os textos em que o Fernando Pereira nos conta o que se passa na Guiné-Bissau, e eu, antes de me despedir, vou-te fazer aquela pergunta que faço a todos os convidados, Nando. Se tu neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo à tua escolha, sem restrições nem coronavírus, que sítio escolhias e porquê? Isso é interessante. Não é para te afagar o ego, não, mas eu ia para Portugal porque tenho um compromisso de ir à Torre do Tombo, fazer a investigação para terminar um livro sobre a situação política guinense, e já tinha inclusivamente feito marcação da viagem e tudo, e cancelei tudo por causa desta, portanto ia para Portugal. Claro. Então, espero que muito em breve tenhas essa ocasião. Fernando, muito obrigado pela tua participação neste podcast e até breve. E chega-se ao fim mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer aos convidados desta edição, o Gilberto Lopes em Macau, o Fernando Pereira em Bissau e também ao Ruben Tiago Pereira, que assegurou a edição técnica hoje. Assim, agradeço também pela atenção com que nos segue e prometo voltar dentro de 2 semanas com outras latitudes, outros assuntos no Mundo a Seus Pés. Até lá!